Fundo Alves Ribeiro PPR é um fundo de investimento imobiliário aberto de poupança-reforma, com início de atividade em 2001. Desde então, o fundo tem sido considerado consistentemente como o melhor PPR da sua classe de risco. O fundo investe os seus ativos de forma diversificada e global, embora com uma predominância em obrigações. O investimento em ações está limitado a 40% do total dos ativos do fundo, embora historicamente se situa entre os 20% e os 30%. Entre as obrigações, o fundo pode investir em dívida pública e dívida privada. Existe ainda a possibilidade de investir uma pequena parcela do fundo em investimentos alternativos como imobiliário e private equity. O fundo não possui um benchmark de investimento, sendo a alocação de ativos definida com base no binómio risco-retorno das oportunidades analisadas. Numa primeira fase, o processo de investimento inicia-se com a análise da conjuntura macroeconómica e com a avaliação dos prémios de risco de cada uma das diferentes classes de ativos. Uma vez definida a alocação de ativos desejada, nomeadamente as classes de ativos, as regiões geográficas e os setores, a construção da carteira é realizada com base num trabalho rigoroso de análise fundamental e identificação das empresas e países onde investir. Ou seja, o universo de investimento é global, com um trabalho sistemático de seleção dos títulos e acompanhamento dos mercados, visando a obtenção de um conjunto variado de fontes de rendibilidade. O fundo não possui um benchmark, pelo que a composição da carteira reflete a todo momento a seleção das melhores ideias de investimento da equipa de gestão. Concluindo, a gestão do fundo Alves Ribeiro PPR assenta em três principais pilares. Em primeiro lugar, os mercados financeiros não são eficientes e oferecem sempre oportunidades de investir em ativos subavaliados. Em segundo lugar, o investimento acarreta riscos de mercado, taxa de juros, de crédito, liquidez, etc., outros, e esses riscos devem ser remunerados, ou seja, estamos disponíveis para assumir risco quando o binómio risco-retorno é considerado interessante. Por fim, a principal estratégia de cobertura de risco é a diversificação e a adoção de uma perspectiva de médio e longo prazo. A diversificação entre as várias classes de ativos e títulos individuais permite controlar o risco e a volatilidade da carteira global, não elimina o risco de perda de capital, mas mitiga de forma significativa o risco específico dos títulos, setores ou mercados geográficos individuais. Por último, mas não menos importante, o formato de PPR permite ao fundo um enquadramento fiscal muito vantajoso, com benefícios fiscais muito atrativos, podendo ser utilizado não só como um complemento de reforma, mas igualmente como um fundo de investimento normal, ainda que vocacionado para o investimento de médio e longo prazo.